Então, vamos iniciar a prece, elevando nossos pensamentos, para que, juntos, com o plano espiritual, com essa nossa ligação com esses companheiros que nos ajudam, o irmão Rodolfo, a quem ligamos nesse auxílio de que necessitamos para aproveitamento desse estudo, dessa presença dos companheiros aqui nesta hora de estudo desses, que são os recursos da mediunidade, para conscientizarmos e tornarmos prática de nossas vidas esse benefício que se presta do recurso que temos para sermos veículos dessa ligação com o plano espiritual preciosa de ajuda e de aprendizado. Assim seja. Então, hoje nós vamos estudar a mediunidade em ação. É o último capítulo. E aí, a semana que vem, o estudo que vem, nós vamos já começar Passes e Radiações, que é o livro que vai tratar especificamente dos passes. Então, vamos encerrar hoje o nosso estudo do livro de Mediunidade de Edgar Ramon, com essa lição, Mediunidade em Ação. Então, começamos. Se o grau de evolução de todos os médios fosse o mesmo, o problema se resumiria a condições puramente objetivas. Mas, como tal não se dá, é justamente devido às diferenças que existem entre uns e outros, somente podemos responder apresentando regras de caráter geral, como também o livre-arbítrio individual, as inclinações naturais de cada um e ainda a orientação de seus próprios protetores espirituais. Então, nós temos essa questão que a condição da mediunidade, ela se baseia em princípios que se constituem de nossa característica humana. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, Deus nos criou com esse recurso. Então, é natural. Essa capacidade que nós temos de sermos veículos de espíritos através da psicofonia, da psicografia, da vidência, da intuição, são recursos, então, naturais. E aí o estudo é feito da mediunidade nesse aprendizado dos recursos gerais, né? Não é tratado cada médium. Então, vamos estudar agora o Inácio, vamos estudar agora a Daniela. Não se passa individualmente, né? E sim desses recursos que nós buscamos perceber em nós, da forma que eles se manifestam em cada um, né? E a cada um identificando essa característica dos recursos mediúnicos, vai desenvolvendo, vai trabalhando. Porque nós estamos, como pessoas que nos ligamos para esse aprendizado, abertos ao diálogo. Então, eu já inclusive, me coloquei à disposição de que eu fizesse colocações que vocês achassem convenientes, né? Assim como se quisessem me procurar através do meu celular, né, do WhatsApp meu pessoal, para conversarmos. Porque daí seriam questões que trataríamos particularmente. Mas o estudo é geral, o estudo é de características que vamos conhecendo, características essas, as quais Deus nos criou assim. É natural, Ele criou todas as pessoas com essas características. Uns já está mais ativa, outros não está ativa, mas todos têm esse recurso, que é justamente onde o anjo da guardião, o espírito guardião, comunica com cada um de nós, né? Através desse contato do nosso anjo da guarda no plano espiritual e nós no plano físico. E ele, então, consegue nos ajudar, consegue comunicar com a nossa prática do dia a dia, das orientações que ele acha
que são necessárias para nos ajudar, e nós, então, aproveitando mais ou menos essas orientações, essa ligação com o plano espiritual. Então, se quiserem fazer qualquer colocação a mais, fique à vontade, estamos abertos aí ao que vocês se manifestem. Então, prosseguindo. O ambiente adequado. Depois que tenha realizado o desenvolvimento de suas faculdades psíquicas em círculos idôneos, deve o médium devotar-se no ambiente que lhe for próprio, ao exercício pleno de sua relevante tarefa. O desenvolvimento, como já temos dito, visa não só a livre e desembaraçada manifestação das faculdades mediúnicas, pelo treinamento e sujeição educacional, a que o médium for submetido, como e principalmente o aprimoramento moral que se consegue pelo refreamento das paixões inferiores e dos impulsos instintivos, como pela obtenção das virtudes que dignificam e exalçam a natureza humana. Então, essa condição vocês vão sentir, né, quando estiver com a realização das reuniões presenciais. Então, nas reuniões presenciais, vocês vão perceber o quanto vocês estão ligados à concentração, à disposição de ser veículos do plano espiritual. E aí, conforme vai acontecendo essa realização, vocês começam a dar passividades, né? Ou a passividade foi parcial, não se identificou, vocês conseguem dar passividades melhores, né? Então, esses fatos vão ser veículo e motivo de observação de cada um de vocês. Cada um vai se analisar em relação ao que está conseguindo fazer e em relação a esses conhecimentos que nós estamos estudando agora. Então, esses conhecimentos que são gerais, conforme nós falamos no início, são os elementos para vocês fazerem suas reflexões pessoais. Enquanto que vocês estão trabalhando nesses conhecimentos, enquanto vocês estão realizando esses objetivos, e daí, então, vocês conseguirem amadurecer ou, então, tomar decisões mais necessárias, né, para cada um, para trabalhar em esse aprimoramento, né, fazendo preces, né, relendo os livros, conversando com pessoas que vocês considerem que vão ajudar a vocês, né? Então, é um processo que tem como objetivo a realização da capacidade natural de cada um, que Deus nos criou, né? Como é que você está conseguindo realizar essa capacidade natural? O que está te dificultando realizar essa capacidade natural? Então, é um pensamento que vocês vão ter nas suas observações e nas suas buscas de trabalhar essa atividade da mediunidade. Então, vamos prosseguir, mas fique sempre à vontade para as colocações, né? Desse desenvolvimento, pois, surgirá o homem novo, do Evangelho, armado de um alto idealismo que imprimirá a todos os seus atos uma expressão de marcada espiritualidade. O ambiente próprio será aquele que corresponda ao grau e à disposição que o médium ocupa na hierarquia social, devendo-se evitar que se desloque dos meios de vida e das profissões usuais. Então, vocês vão desenvolver essas atividades nas reuniões presenciais, e esses conhecimentos vão se colocar em termos de vocês estarem dando passividade ou não, mas a doutrina espírita, então, sempre ressalta que isso não deve atrapalhar a vida pessoal de vocês, né? A vida de trabalho, de familiar, a vida pessoal de cada um, né? Então, é preciso essas atividades mediúnicas convivam com as suas atividades profissionais, familiares,
e de uso do tempo pessoal, que é, então, uma colocação que a doutrina espírita coloca como principal, como fundamental. Nós temos exemplos de Paulo de Tarso, que fazia tecelagem, né, fazia roupas para o seu sustento, né, que são expressões dentro do do cristianismo primitivo, né, mas que também são opções naturais que devem ser seguidas, que Deus, então, nos criou para nos sustentarmos, para nos termos a condição de conseguir nosso próprio ganho com a nossa atividade profissional, né? Boa noite, Edrai. Então, nós temos essa orientação espírita de continuar com suas atividades profissionais, né, como algo fundamental da nossa condição de filhos de Deus, criados com essa condição de prosseguir assim, né, trabalhando e tendo nosso estudo dentro dos horários das reuniões e da nossa prática das atividades que nos liguem, né? Então, fique à vontade, se quiserem acrescentar algo, algum comentário, estejam abertos à nossa condição. Boa noite. Agora, posso só falar uma coisa? Sim. Fica cada vez mais forte, mais, digamos, pesado, a gente se atentar à importância da conduta ética na questão da mediunidade, né? Você não pode deixar que isso venha atrapalhar a sua vida pessoal, você tem que ter uma conduta com retidão, você tem que ter uma boa conduta na sua vida, você tem que agir desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir de maneira ética. E até brinco, falando, não pode comer carne, não pode exagerar no doce e tal. E cada vez é como se fosse uma coisa que vai apertando mais. Ó, isso aqui você não pode fazer mais, aquilo ali você não pode fazer mais. E começa a ficar difícil. Tem coisa que começa a ficar difícil. Não que eu tô pensando que eu vou ser a médium das estrelas, não é isso, longe disso. Mas eu fico pensando, nossa, eu tô tentando seguir uma doutrina, uma linha de pensamento que cada vez mais vai pedindo: olha, agora você não pode mais fazer isso, ó, você não consegue fazer hoje? Tudo bem, mas amanhã você tenta de novo. Então isso começa a estrangular um pouco. Sim, sim. Não de forma ruim que eu tô falando isso, é complicado, é um pouquinho complicado. Não, eu entendo, né? Isso tem sentido, Daniela, mas acontece que nós somos reencarnacionistas, né? Então, e a reencarnação não é algo que a gente criou, né? Inventou, ela é real. Todos vão reencarnar, católico, evangélico, todos vão reencarnar. E, mediante esse fato, nós vamos aprendendo a praticar, conhecer as leis naturais e praticá-las ao longo do tempo, né? Então, o foco não fica em cima desses comportamentos nossos, né? Que precisamos mudar, né? Então, comer carne, tomar bebida alcoólica, e nós precisamos conseguir isso, mas não fica assim como uma pressão. A pessoa vai fazendo e vai buscando como ela vai conseguindo se conscientizar e tornar isso parte da vida dela. Porque não é um pecado, né? Não é um pecado que está cometendo e que tem que pagar o pecado, né? E tem que acabar com o pecado. Nós todos estamos ainda em estado de evolução, né? Nós todos estamos ainda com comportamentos de espíritos ainda imperfeitos, né? Nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós não atingimos uma escala de espíritos bons, né? Então, esse processo, Daniela, vai sendo, eu vejo, né, como algo
que é mais do foro íntimo do que consegue cada um, né? Não fazer assim uma questão de mal-estar, de tristeza, ou então de exigência, né? E sim um processo de continuidade. Então, se a pessoa não está conseguindo alguma área que ela quer melhor, deve estudar mais. Só o estudo vai ajudar ela, né? Não a exigência. O estudo vai ajudar ela. Deve procurar na reunião se concentrar mais, né? Ser mais útil. Estou correto? Entendi. Certo. Então, Obrigada. assim, é um processo suave, né? Um processo de conhecimento e de prática dos recursos que são buscados nas reuniões. Tudo bem? Então, vamos prosseguir, né? Por outro lado, não sendo ela privilégio de classes de fortuna, de cultura, de posição social, surge por toda parte e a todo instante intervém na vida do homem no sentido espiritual, acessível a todos os entendimentos sobre as portas a todos e está ao alcance tanto do pária, da classe menos favorecida, como do soberano, porque não depende de formalismos rituais ou regulamentos. Então, as grandes revelações do mundo, né, elas não vieram por agentes materiais. Então, Moisés, por exemplo, que escreveu a Gênese, né, a Gênese, então, falava que o mundo foi criado em 6 dias, né? Depois veio Adão. Então, naquela época, não tinha telescópio, não tinha microscópio, não tinha nem livro não existia, né? Então, ninguém tinha ideia de como o mundo foi formado. Então, veio essa informação através de Moisés, que era formado em 6 dias, e teve aquela sequência, né? E tinha Adão e Eva. Essa informação ficou como a informação científica, digamos, né? Como a informação única que tinha de que o mundo foi formado, né? Posteriormente, quando a ciência avançou, você sabe, né, que entrou em choque com a religião católica, né? E ela, então, estabeleceu isso como uma verdade inquestionável, um dogma, né? Então, não podia falar que fosse mais do que 6 dias. E a ciência, então, analisando as escavações, né, os recursos eletrônicos para avaliar a idade da Terra, né, que conforme ia aprofundando, chegou à conclusão que não eram 6 dias, isso cada 6 era 6 bilhões de anos, né? 6 bilhões de anos. Então, multiplicar por 6, então daria 36 bilhões, uma coisa assim astronômica em relação a 6 dias, né? Isso, então, a religião entrou em choque. Mas o fato é que, por que foi falado isso? Para começar, naquela ocasião, que não tinha telescópio, não tinha livro, nós, humanos, né, nós fomos reencarnando, naquela ocasião, sabermos que a Terra foi criada, né? A ciência veio provar isso, que é verdade, ela foi criada, né? Ela foi através da condensação de fluidos, que tinha fluido quente lá, provado que é isso. Apenas que acabou a religião católica tendo que aceitar essas conclusões da ciência, né? E como que veio, então, esse começo? Através de quem? De Moisés, né? E Moisés, o que era? Um médium, né? Então, um médium foi veículo desse começo, para termos uma ideia, naquela ocasião, que estava primitiva, né, de que o mundo foi formado. E, posteriormente, estão comprovando com a ciência que foi formado realmente com várias etapas, né? 6 dias são as etapas, né? Terciário, quaternário, essas etapas que foram confirmadas com esses nomes posteriormente. Então, a mediunidade, nesse caso aqui, está valorizando a mediunidade, como ela é necessária, como ela é parte integrante, como ela faz parte
da nossa condição humana, né? E foi através da humanidade que, então, a humanidade começou a se conhecer, se perceber como um planeta, participando de um planeta criado, Adão e Eva, né? Que Adão e Eva que são os planetas de Capela, os islas de Capela, né? Que vieram dar um avanço à humanidade, porque o próprio Adão, depois o filho dele, né? Saiu e casou com outras pessoas, outras raças. Então já tinha mais gente. Eles não eram os únicos, realmente. Então Adão e Eva representa para a doutrina espírita essa presença dos exilados de Capela, que vieram acrescentar em grande parte os conhecimentos nossos. Tudo bem? Tudo certo? Dá para acompanhar, né? Então, vamos prosseguir. Isso, então, prosseguindo, nos tempos apostólicos, os enviados do Cristo se deslocavam muitas vezes a grandes distâncias, percorrendo caminhos ermos, atravessando rios caudalosos, afrontando as intempéries naturais e a natureza dos corações humanos. E isso porque, naquele tempo, o conhecimento não era dado às massas e a revelação não se havia generalizado. Mas hoje, a propagação das mesmas verdades é feita por enviados que se movem no espaço invisível e falam por porta-vozes humanos espalhados por toda parte. Então, os apóstolos saíam para pregar a palavra, né? E andavam a pé, né? E eles, então, traziam essas informações. O trabalho de Paulo de Tarso mesmo é um trabalho de grande valor, né? Que abriu várias cidades católicas, né? Cidades cristãs, passou por sair para várias cidades. E hoje, então, quem que vem dar essa informação, esse acréscimo? São os espíritos, através de quem? Dos médiuns, né? Então, vocês são esses veículos que estão aqui aprendendo como se dá esse processo, para trazer essas informações, que não são mais os apóstolos que saem a pé para ir não sei aonde, atravessando o rio, e sim médios que se dedicam a ir à reunião, preparados, né, se concentrar, e serem veículos dos espíritos que vão, alguns, orientar o grupo, orientar o conhecimento da doutrina espírita, outros serem auxiliados num conjunto fundamental, precioso, da nossa evolução, tanto tendo informações preciosas sobre questões da doutrina, como ajudando aqueles espíritos melhorarem, praticando nesse momento a caridade, elevando esse médico que faz esse trabalho, que está ali disposto a isso, e melhorando mais pessoas, mais espíritos, ao atender esse espírito atormentado e aliviando as suas ideias. Então, é mais um espírito que é acrescido para o conjunto nosso evolutivo, para passarmos para a condição de sermos planeta de regeneração. Então, quando nós atingimos um nível de espíritos já em condições de evolução, vamos passar para a condição do planeta de sair desse prova de expiação e passar para a regeneração. Um importante trabalho que vocês vão se dedicar e ser veículo de ser realizado, né? Então, fique à vontade, se quiserem falar alguma coisa, Por isso, ninguém mais poderá alegar ignorância derivada do isolamento, e os homens ou creem ou deixem de crer, abraçam ou repelem a verdade, segundo a sua própria vontade, e podem, em consequência, assumir completa responsabilidade de seus atos. Então, tem o livre-arbítrio, né? Vocês vão ter comunicações, vocês vão se motivar, né, com essas comunicações, melhorar a qualidade do trabalho de vocês, ou não. Então, é o livre-arbítrio, né? Conforme nós estamos falando, é a nossa evolução. Nós temos, então, esse processo que requer a decisão e a dedicação de cada um de nós.
Então, nós vamos trabalhar em nós essas condições. Todos nós temos questões a trabalhar, então nós estamos num processo evolutivo. E essa melhora é decisão de cada um, conforme ele vai conseguindo perceber e se motivar e buscar, através dos recursos de estudo, de melhor concentração, de desenvolver uma área mais de calma, né? Trazendo, então, esse objetivo que todos nós estamos destinados à santidade, né? À nossa angelitude, né? Nós estamos nesse processo de ser planta, depois animais, depois humanos, e agora vamos chegar à angelitude, que é o nosso próximo nível a atingir, a realizar, né? À medida que os dias se passam, o número de médiuns aumenta. Milhares ainda aguardam a sua vez de entrar no trabalho e outros milhares estão ainda encarnando na grande batalha da espiritualização da humanidade. Os médiuns são auxiliares dessa espiritualização porque, em grande parte, ela resulta do próprio exercício de suas faculdades. São seus agentes. Por serem elevados elementos naturais do intercâmbio com o mundo invisível, oferecem, assim, aos homens encarnados as chaves mestras e abrem as portas do verdadeiro conhecimento espiritual. Então, o médium com esse contato com o plano espiritual, é um favorecimento para se espiritualizar. Vai tendo essa ligação, vocês vão se tornando mais favorecidos para esse avanço da condição espiritual de espiritualização. E, ao mesmo tempo, vocês são veículos, né, de fatos que vão ficar conhecidos na casa que nós estamos trabalhando, para os que estão ali presentes na reunião. E esses fatos que vão gerar comunicações, colocações de entidades, né, ajudam a todos esse processo de espiritualização. Então, é um elemento fundamental a área da mediunidade, como contribuição para cada médium se espiritualizar, como também para os fatos que se dão através da comunicação, das entidades que vão se colocar seus casos, com as suas dificuldades, né? Ajudando a todos nós nesse processo, né? Tudo bem? Está dando para acompanhar bem? Está dando para prosseguir, né? Nós estamos aqui buscando essa compreensão, esse bem-estar de todos e que coloquem as suas coisas que vocês possam acrescentar, né, ao estudo. É sempre bem-vindo, é sempre bem pertinente e ajuda na compreensão de todas as nossas realizações. Boa noite, Lúcia. Dos espíritos superiores é que poderão vir para o mundo as verdades maiores e as únicas autênticas. Inserimos os seguintes conceitos do venerável irmão Bezerra de Menezes. Mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Aqui, alguém fala em nome dos espíritos desencarnados. Ali, um companheiro aplica energias curadoras. Além, um cooperador ensina o roteiro da verdade. Acolá, outro enxuga as lágrimas do próximo, semeando consolações. Contudo, é o mesmo poder que opera em todos. É a divina inspiração do Cristo, dinamizada através de 1000 modos diferentes por reerguermos da condição de inferioridade ou de sofrimento ao título de herdeiros do Eterno Pai. Então, cada médium vai ser veículo de áreas desse desenvolvimento espiritual com essas práticas, né? Então, aqui está dizendo, né? Alguém fala em nome dos espíritos encarnados, né? Então, um orientador, né, que está ali acompanhando a reunião vai falar para os espíritos encarnados. Ele é o que tem essa função, um doutrinador, né? Tá? Ele é também um médium que vai levar os conhecimentos a essa entidade
está congestionada, está aflita, e ele vai orientar, então, através da passividade do médium, de vocês, né? O outro, então, um companheiro aplica energias curadoras. Então, uma hora vocês vão dar passes, né? Vai ser o livro agora de passes e radiações, né? Que vão, então, estudar essa área que vocês também vão trabalhar. Então, vocês, conhecendo a mediunidade, vocês vão ser veículos desses fluidos com mais eficiência. Porque, embora nós tenhamos nossos fluidos, né, pessoais, cada um tem fluidos, né, todos colocando a mão sobre alguém, emite fluidos, do próprio do ser humano. Isso é uma coisa natural. Mas tem o plano espiritual, os espíritos, que ajudam, trabalhando junto com o médium, né, para o passe, transfere fluidos do espírito e se junta ao do médium e traz, então, maior benefício para esse que está sendo atendido. O fato de vocês serem médios e trabalharem nas reuniões ajuda a conscientizar-se dessa ligação que está ali dando passe, através dos movimentos, dando passe, e o plano espiritual está passando os fluidos que você, então, sabe dessa ligação, dessa capacidade que nós temos, né, para ser veículos de fluidos melhores, em maior quantidade, com resultados mais eficientes para aquele que está ali precisando e está buscando essa melhora dos fluidos dos passos, né? Então, prosseguindo aqui no texto, né? Fique à vontade para qualquer colocação, né? Além, um cooperador ensina o roteiro da verdade. Fazer uma palestra, né? Fazer uma palestra. O Divaldo chega, tem algumas palestras que ele faz, não sendo ele, sim, o Bezerra de Menezes, fala através dele, né? Chega a esse ponto. Além de vocês vão fazer uma palestra, serem intuídos, né, pelo plano espiritual, pela mediunidade, em melhores qualidades no que vocês, embora o que vocês estão falando é o que vocês estudaram, é o que vocês prepararam, mas conforme a essa ligação, vocês, então, aprimoram esse conteúdo, né? E nessa movimentação bendita de socorro e esclarecimento, não se reclama o título convencional do mundo, qualquer que seja, porque a mediunidade cristã, em si, não colide com nenhuma posição social, constituindo fonte do céu a derramar benefícios na terra, por intermédio dos corações de boa vontade. Então, em razão disso, né, antes de qualquer sondagem das forças psíquicas, no sentido de se desapreciar o desdobramento, vale mais a consagração do trabalhador à caridade legítima, em cujo exercício todas as realizações sublimes da alma podem ser encontradas. Então, vocês vão perceber essas questões psíquicas, né, que é questão fundamental para realizar o trabalho, né, de estar ali sendo maleável, né, porque o seu psiquista tem que ser maleável para se adequar à entidade, que cada entidade ela é diferente uma da outra, né? E vocês não vão se tornar maleáveis para ser veículo, dando condições para se harmonizar com cada entidade que for destinada à manifestação de vocês, né? Então, é um exercício que faz crescer vocês como desenvolvimento psicológico e espiritual, né? Nesse trabalho de associação e de variação das vibrações. Fundamental esse objetivo. Quem desejar a verdadeira felicidade, há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procure a consolação para encontrá-la, deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência, dar para receber, ajudar para ser amparado, esclarecer
para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Então, que satisfação vocês serem veículos de uma entidade que foi atendida, né? Que foi consolada, né? É uma realização que, ao recordar dela, vocês vão se sentir bem. Mas já a própria alteração dos fluidos dessa entidade que perde aquela tensão, aquela angústia, já traz um largo benefício de bem-estar para vocês, né? Então, já aí é um fortalecimento para que vocês se sintam mais alegres, mais fortalecidos interiormente, construindo isso que Jesus falou, que o reino de Deus está dentro de vós. Então, é esse reino de Deus que cada um de nós queremos ser felizes, queremos ser de consciência suave, leve, e devemos, então, com essas oportunidades das práticas que temos aqui, crescer com esse objetivo, com essa realização fundamental, agradável, tão querida, tão buscada, né? Que todos nós queremos felizes. Não tem ninguém que não deseja conseguir a felicidade, conseguir esse bem-estar. É anseio da humanidade. E conseguindo caminhar por esse sentido, nessa construção, é de larga expressão e valor para cada um de nós, né? Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Nesse terreno, portanto, há muito o que fazer nos ciclos da doutrina cristã, Rede Viva, porque não basta ser médium para honrar-se alguém com as bênçãos da luz, tanto quanto não vale possuir um arado perfeito sem a sua aplicação no esforço da sementeira. A tarefa pede fortaleza no sentido e no serviço com ternura e sentimento. Sem um raciocínio amadurecido para superar a desaprovação provisória da ignorância e da incompreensão, e sim as fibras harmoniosas do carinho fraterno para socorrê-las com o espírito de solidariedade real, é quase impraticável a jornada para a frente. Então, temos essa atitude de realizar esse bem-estar, essa melhora. E, então, há agressões, né? Porque podemos ter, vamos ter manifestações de espíritos ainda atrasados, né? Espíritos ainda não evoluídos, e vão trazer exigências, né? Críticas. Por exemplo, um espírito que começa a falar que está sofrendo, que está com dificuldade, que não consegue, daqui a pouco ele começa a dar risada. Ele não é espírito sofredor. Ele é um espírito que ainda é bastante ativo, consciente e gosta de praticar o mal. E ele então se apresenta como um espírito sofredor, que fica ali, e a gente conversando com ele, né? Então precisa perceber isso, né? O médium precisa perceber que não é um espírito sofredor. Perceber as vibrações dele, que não são de espírito que está ali necessitando de auxílio, sim. Vibrações pesadas, né? Vibrações pesadas. E aí começa a dar risada, porque então a gente não se abater, né? Não ficar chateado, não ficar achando que não está em condições de realizar, e sim criar a aceitação dessa ação negativa da entidade, né? Que se utilizou de não ser visível, e fazendo esse jogo, né? E entender que ela fez isso e você prosseguir com o seu ânimo, né? Sem ficar irritado, mas com a mesma disposição para atender a próxima entidade, a próxima comunicação, com a qualidade que se fizer necessário, né? Tudo bem? Está dando acompanhar bem? Tudo certo? Acrescentando nenhuma colocação, então vamos prosseguir aqui nosso estudo, né? Diversos amigos se revelam interessados em sua tarefa de fraternidade e luz
E não seria justo que a excitação lhe paralisasse os impulsos mais nobres, tão somente porque a opinião do mundo que não entende os propósitos nem os objetivos da esfera espiritual de maneira imediata. Não importa que o tempo seja e o tempo humilde e que os mensageiros compareçam na túnica de extrema simplicidade. O mestre divino ensinava a verdade à frente de um lago e costumava administrar os dons celestiais sob um teto emprestado. Além disso, encontrou os companheiros mais abnegados e fiéis entre os pescadores anônimos, integrados na vida singela da natureza. Então, nós temos um centro espírita com boas condições físicas, materiais, né? Tem muita coisa para fazer, muitas obras para ser realizada, mas já tem um teto, já tem um banco, né? E nós temos uma condição razoável, mas tem centros com menos recursos, né? Mas seja qual for a condição, são limitadas, porque a doutrina espírita não tem esse foco na qualidade do ambiente, na conseguir recursos, né? Então, isso é um motivo, né, de nós valorizarmos esse foco, né, tão importante, que é da qualidade do trabalho espiritual, né? É o trabalho espiritual que vai ser objetivado sem esse distúrbio de ver a qualidade do banco, se é estofado e a casa está pintada, tirando esse foco para que não atrapalhe este que está nesse texto que nós acabamos de ler, o desenvolvimento de qualificação espiritual, de conhecimento, de concentração, de serenidade, né? De relaxamento, né? Que a mediunidade trabalha bastante com relaxamento. Então, aprender a fazer esse relaxamento, que, então, influencia na vida pessoal de cada um de nós. Prosseguindo, agora nós vamos entrar no programa de ação. Programa de ação. Segundo a esfera a quem pertencer e o modo de vida que lhe for próprio, organizará o médium seu programa de ação individual. Em geral, a mediunidade é exercida mecanicamente, passivamente, sem objetivo definido, pelo simples fato de existir. Mas isso é um erro. O médium deve saber por que é médium, que faculdades possui, limites de sua aplicação, consequências de sua ação, objetivos a atingir e a responsabilidade que assume tanto como indivíduo quanto como membro da coletividade. Então, não está ali o médium cumprindo horário, cumprindo certos comportamentos padrão, rotineiros, né? Ele tem um caráter de que a encarnação dele, né, veio com essa área, né, para ser trabalhada. Então, se nós reservamos nossa encarnação em função de nossas encarnações passadas, né, nós estamos na família, todo esse processo é feito para a gente viver essa vida encarnada, na família que nós pertencemos, nas atividades que nós temos, nos recursos que nós temos, todos, então, se envolvem na nossa destinação em função de encarnações passadas e decisões que foram tomadas ao reencarnarmos. E a mediunidade é bem expressão disso, né? É uma forte expressão dessa atividade que foi destinada a nós. Então, quando você está ali na reunião, quando você está conseguindo uma boa concentração, um relaxamento, é bom que dá essa condição da passividade, você está fortalecendo esse objetivo, né, que você vive ali porque você assumiu esse compromisso, né, na encarnação. Então, deve se dirigir a essas entidades que vão ser atendidas, que se destinam justamente para você, né, nessa condição que você tem essa vibração, você tem essa concentração, você tem aquelas características que dão condições a essa comunicação, né? Então, você se fortalecer com essa realização,
se fortalecer por atingir esse ponto, de atingir a sua missão, que são as várias, o exército, então, é uma das principais, né? Uma das principais missões que você tem na vida. Né? Eu espero que está dando para atender, para acompanhar bem, que é o objetivo que vocês e nós trabalharmos juntos, né, nesse que é um momento de estudo precioso para todos nós, e fiquem à vontade, né, fazer colocações, fazer acréscimos, que ajuda na compreensão deles. É muito, muito importante o que vocês falam, né, para ajudar na compreensão e dar a participação, né, de vocês, né, para essa continuidade, né, do tempo que nós estamos aqui juntos, aprendendo e estudando. Né? Fique à vontade. Então, prosseguindo, por isso, repetimos, organizará seu programa de ação, tendo também em vista o necessário entendimento com o protetor individual. Esse programa, como quer que seja, comportará os seguintes princípios de caráter geral. Então, são vários princípios que vamos descrever aqui. O primeiro é deveres sociais. Deveres sociais. Então, o exercício mediúnico não deverá prejudicar os afazeres comuns de ordem material. A responsabilidade como médium reforça a responsabilidade do dever para com a família e a sociedade. Aumenta ali o desenvolvimento, o escrúpulo e o rigor no cumprimento de suas obrigações. Bens materiais. A pobreza, a carência de recursos e a renúncia a confortos comuns não são condições necessárias à execução da tarefa mediúnica, salvo quando estas circunstâncias estão no quadro de provação individual. E, enquanto os bens materiais não forem motivo de inquietação ou de atração para o espírito, podem ser utilizados livremente. Então, a pessoa tem a sua vida pessoal e ela deve, então, trabalhar para melhorar a qualidade dessa vida, né? Dessas ações, dessa dedicação das diversas atividades que vocês têm, né? Da convivência com os familiares. Todos esses são veículos que, conforme vocês vão trabalhando e melhorando, vocês estão melhorando a mediunidade, né? Porque ela é natural, e assim também é natural a necessidade de nós nos dedicarmos às tarefas, né? Estamos aqui encarnados, as tarefas que nós tivemos, é natural que a gente dedique a essas tarefas. Assim como a questão que envolve as relações familiares. Esse processo, então, se dá dentro das condições que nós temos financeiras, né, econômicas. Elas não são e não devem ser motivo de perturbação. Porque se a pessoa tem bastante recurso e está na mediunidade, isso não impede dela estar ali porque tem bastante recurso. Impede que ela não se apegue aos recursos que ela tem. Assim como a pessoa tiver menos recursos, né, também buscar não se apegar a essa realidade, sim, se desprender dessa realidade. É evidente que a pessoa está trabalhando, a pessoa está buscando melhorar, está buscando trabalhar na área de conseguir recursos para as suas condições de conforto e de bem-estar. Mas isso, então, tem que ser separado desta hora que você vai, né, estar ali na reunião, para que se desprenda, né, para que a gente consiga se desprender e estar ali, né, e estando desprendido, ser sensível às vibrações do espírito que vai se comunicar e entrar em sintonia com as vibrações dele, porque senão ele não vai conseguir se manifestar, não vai conseguir se ligar ao perispírito do médium, né? Então você está ali leve, está ali sem esse peso dessas ações que você tem, às vezes, mais sensibilidade, mais preocupação, ou mais dificuldade, né? Tudo bem, né? Estamos aí prosseguindo.
Se vocês quiserem fazer qualquer colocação, alguma citação, fique à vontade. Prosseguindo, então, agora o terceiro item. É a especulação. A mediunidade não pode ser comerciada. Todos conhecem a advertência de dar-se de graça o que de graça se recebeu. Aquele que mercadeja com as coisas do espírito prepara para si mesmo um porvir de privações e terá de pagar em futuras vidas miseráveis 100% daquilo que legitimamente oferiu. Então, é uma questão fundamental do espírito, então, conforme nós falamos já anteriormente, colocando a questão de dinheiro só como uso, né, e sim, não como objetivo. Também, a mediunidade não é feita para vocês darem consultas, né, começarem a cobrar passe. Vocês não estão pensando nisso, evidentemente, né, não tem ninguém aqui pensando nisso. Mas, conforme nós estamos trabalhando, um dos itens dessas questões que os médiuns devem ter como base, como conhecimento que dá como elemento da prática da mediunidade, é esse, né? Se aparecer alguma entidade que consiga envolver algum médium e queira levar ele a ganhar dinheiro com isso, né? Vocês já vão estar sabendo, né? Que essa não é algo que se refira à questão natural da mediunidade. Teve aquele caso conhecido, né, da Zíbia Gasparetto, que é uma grande escritora de livros, né, tem livros famosos, né, da Zíbia Gasparetto. O filho dela, né, que é o Gasparetto, que é pintor, e eles acabaram, então, começaram a cobrar, né, as pinturas. Os livros da Zíbia era doado para instituições, e ela tirou a doação, passou a seu lucro da venda dos livros, pela mediunidade, né, só dela. Então, eles passaram a ficar com os recursos, né. Aí, o que eles fizeram? Vocês devem estar sabendo, né? Eles se declararam não mais espíritas. Então, foram descendo, pelo menos esse ponto, né? Reconhecendo que a doutrina espírita não trabalha para ganhar dinheiro, para ganhar recursos, e sim distribui para todos aqueles que necessitam, né? Ao fazer essa opção de ter os rendimentos dos livros escritos pelo plano espiritual, eles, né, fizeram uma decisão correta de não mais se considerarem espíritas, né? Se continuaram tendo as comunicações do espírito que dava os livros dela, os espíritos que davam fazer as pinturas não sei, né? Então, conforme eles se desligaram da doutrina espírita, a gente perde esse contato. Os livros que nós temos da Zíbia Gasparetto, que são diversos, assim como os livros do Zíbia, que são da versão de pintura, é da fase que eles não ficavam com os recursos, né? Era doado. Quando eles tomaram a decisão, não sei se ainda continuam, né? Pode ser que os espíritos se afastaram deles, né? Que é provável, né, que isso tenha acontecido, né? Porque não está mais atendendo essa questão natural, que é para dar de graça o que de graça nós recebemos. O plano espiritual não cobra nada das comunicações, das orientações, né? Devemos, então, passar para frente de graça. Alguém de vocês conhece a história da família Gasparetto? Já ouviu falar, não é? Tá. Tudo bem, então. Isso quer dizer também que é francamente condenável todo e qualquer processo de profissionalismo interesseiro, seja de médiums, seja de dirigentes, que, imitando práticas comuns em religiões materializadas, tentam viver ou mesmo vivem à custa da doutrina comparasita. Lembremos-nos do apóstolo dos gentios, que de suas mãos calejadas tirava o seu sustento material para não ser pesado às comunidades cristãs que ia fundando em seus caminhos. Então ele começou, o Paulo de Tarso, né? Vocês devem ter lido o livro Paulo e Estevão, né? Que lá então conta a história de como ele chegou a essas mudanças. Então, quando ele
Ah, sim, tá. Muito obrigado, Ana. E aí, então, o Paulo, quando Jesus apareceu para ele e ele mudou para o cristianismo, né? Ele foi na casa do pai dele para conversar com o pai dele, porque à medida que ele se convenceu de que Cristo era que deve ser seguido, ele queria convencer os judeus, né? Mas nenhum judeus ouviu a palavra dele, continuaram negando Jesus, né? E quando ele falou com o pai dele, né, o pai dele também não tocou ele de casa, né? Não considerou mais filho, né? E dali ele saiu e montou a barraquinha dele de fazer roupa, na vestimenta, feita com aquelas fibras acho que era de linho, sei lá, daquelas fibras, daqueles materiais. Então, ele saiu da casa do pai dele, tentando continuar na família, continuando na família que aceitasse Cristo, né? Como não aceitou, ele então viu que ele ia ficar sozinho. E logo em seguida ele monta a barraca dele, então, e começa a trabalhar com as próprias mãos para seu sustento e a ler o Novo Testamento que o Pedro, né? Pedro tinha dado para ele. O primeiro evangelho de Jesus que foi escrito foi de Mateus, né? E ele era em pergaminho aquele tempo, não tinha livro, né? Então era aqueles rolos, então abria aqueles rolos. E o Paulo tinha, então, uma cópia do Evangelho segundo de Jesus, segundo Mateus, né? E lá, então, trabalhando, fazendo roupa e vendendo, e para se sustentar, lendo o Evangelho de Mateus e pregando aqueles que ouviam ali na tenda, né? Ficou vários anos assim, né? Até que, então, mandaram um dos apóstolos, mandou alguém lá para buscar o texto. Quarto item dessa relação, né? Práticas inferiores. O orai e vigiai se aplica com propriedade a esse título. O orai e vigiai se aplica com propriedade a esse título, porque é orando e vigiando que o médium lutará por seus constante aperfeiçoamento, combatendo as influências impuras que o assaltarão a cada passo. Nos contatos que forçosamente terá que manter com uns e outros. Desses contatos não poderá fugir em suas relações de indivíduo para indivíduo, mas o poderá em relação às reuniões coletivas que frequenta. Então, ele precisa fazer oração com frequência, né? E essa vigilância em relação a vibrações que ele sinta, né? Vibrações que ele deve, então, acostumar-se a diferenciar espíritos bons ou inferiores, né? Saber diferenciar. Não é que ele vai, por exemplo, sente uma vibração mais desagradável, ele vai se esforçar para que ela se afaste, né? E sim, ele faça oração para que essa aproximação seja de forma a que ele não se abata, ele não se atrapalhe, não se deixe levar, né, por uma ação de ser conduzido para a santidade. Como aquele caso que eu conto aqui com frequência, que é bem impressivo, né, daquela médium que não sabia que era médium, começou no trabalho dela, que ela escrevia com a caneta o texto, né, e começava, a hora que escreveu o texto, começava a escrever outra coisa que não era o texto, né? E como ela era média, o espírito usava esse desconhecimento dela e esse despreparo, né? Que nós estamos buscando conscientizarmos agora, né? E há essa tentativa, né?
e vocês estão sabendo, então evita de ser veículos assim de manipulação, no caso ela era, né? Ela escrevendo o texto do trabalho dela e começava a escrever coisas que não eram do trabalho dela, que a entidade pegava a mão dela e fazia ela escrever outra coisa, né? Então, no centro espírita, ela ficou sabendo que era assim, se educou e evitou de ser atrapalhada no seu trabalho, né? Ficava com uma educação mediúnica, né? Ali não era momento de manifestação, ali não era reunião mediúnica, então ela, com essa consciência, não tinha mais espaço para essa interferência. E lá na reunião ela dava passividade, né? Lá ela dava passividade, uma médium boa, né? Que dava passividade. Então, tudo bem, vamos prosseguir, então, para a compreensão de todos nós, né? Os espíritos evoluídos, né? Eles não sentem nenhum mal-estar ao lembrar seus erros passados, né? Porque a evolução é educativa, né? Então, digamos, você, eu fiz tal coisa errada e eu não gosto muito de pensar naquilo. Os espíritos evoluídos pensam, né? Eles pensam em todos os erros que eles fizeram sem se atrapalhar, né? Porque eles desenvolveram essa consciência do que eles estão fazendo, do que eles estão realizando hoje, né? Como espíritos já que não fazem mais danos a ninguém, não cometem nenhuma ação negativa. Isso então dá sustentação para eles, que no caso, nesse ensinamento aqui, somos levados a trabalhar mais ainda nesse sentido de fortalecimento de cada um de vocês, né? Como é que está o tempo aí? 9h30, e meia hora, né? 5. A respeito das leis. A sociedade humana se rege por duas ordens de leis. Uma transitórias, mutáveis, falíveis, criadas pelos homens visando a harmonia social, a ordem pública e o respeito relativo aos direitos individuais. Outras estabelecidas pelo Criador, permanentes e infalíveis, visando o aperfeiçoamento moral e o progresso evolutivo de todos os seres. As primeiras são frutos da própria experiência humana. Se baseiam em interesses materiais deste mundo, ao passo que as últimas resultam da sabedoria divina e se aplicam a todo o povo. Então, nós temos as leis civis, né? Nós temos essas leis, por exemplo, de roubo, invasão de uma casa, ofensa, briga, desvio de verbas, né? Políticas, essas leis, né? Essas leis, elas têm como objetivo evitar de que as pessoas façam agressões à vida social, né? A vida social. Então, essa convívio entre as pessoas. Então, roubar alguém, as coisas que a pessoa dentro de uma casa é um prejuízo. A pessoa comprou tudo e de repente alguém leva embora, né? Então, essas leis objetivam que não haja danos de um ser humano para o outro, né? Do roubo, na defamação, em diversos aspectos, né? E onde estão a inspiração para essas leis? Nas leis de Deus, né? A lei de Deus. As leis de Deus, né, são tão perfeitas, né? Quais são essas leis de Deus, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, né? Os 10 mandamentos. Essas leis civis que nós seguimos é uma tentativa de seguir aqueles 10 mandamentos, né? Então, nós, ao observarmos as leis civis, nós estamos nos preparando, conforme nós conhecemos essas leis e praticamos e vemos o que elas são necessárias, a praticar um dia, chegar a praticar os 10 mandamentos. Eles estão nesse caminho, né? Porque essas leis, elas tocam nas questões do relacionamento nosso com o outro. Então, não podemos roubar a casa de uma outra pessoa, que é amar ao próximo como a si mesmo e ao próximo, e ao próximo amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo com a si mesmo. É não matar, não roubar, tudo que se refere a você se relacionar com o próximo, né? Então, o que acontece? Tem essa lei civil, que é material, né, para as relações materiais, e as 10 mandamentos, que é a lei de Deus, né?
E quem criou as leis civis? Foi Moisés. Quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, ele sabia que o povo não ia cumprir aqueles 10 mandamentos. Não tinha condições. Era um povo nós estávamos na fase ainda de planeta de primitivo, né? Então o comportamento nosso era muito mais agressivo naquele tempo. Não ia conseguir praticar os 10 mandamentos. Nem hoje nós praticamos, né? Eu já sabia disso. Então o que ele fez? Ele fez as leis mosaicas, né? Que são as leis civis. Que são essas leis que vão, cada povo, cada nação, vai fazendo suas leis, tem seus advogados, seus delegados, seus soldados, né? Para fazer cumprir essas leis, que é uma tentativa de seguir as leis divinas, os 10 mandamentos. Quanto mais aprimorado o país é, mais ele está menos distante dessas leis, né? Então Moisés criou essas duas leis. Ele não só não criou, ele foi veículo como médium dos 10 mandamentos, e depois, como um dirigente do povo hebreu, estabeleceu as leis mosaicas, né? Enquanto na lei dos 10 mandamentos é para não matar, a lei de Moisés, não sei se vocês já leram no livro Números, né? Tem várias penas de morte, né? Várias penas de morte. Até se você, na lei mosaica, se eles roubassem um animal de alguém, era condenado à morte, né? Então, fazer a incoerência, né? Os 10 mandamentos que ele mesmo foi veículo, falava em não matar, e a lei dele, mosaica, falava com pena de morte em várias situações. Mas são as leis civis que nós vamos tentando aprimorar para um dia chegarmos bem próximo das leis divinas, né, que são os 10 mandamentos. Dá para entender? Tudo bem? Está claro? Mas é interessante, não é, essa questão, né? A gente vê que a lei dos advogados, juízes, julgamentos, essa vida social, né? Essa tentativa de assalto que a gente vê que acontece, e acontece danos, né? Até perda de vidas, né? Por causa disso, né? São fundamentais e são essa tentativa de praticarmos a lei de Deus, né? Para não criarmos danos ao nosso próximo, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, prosseguindo. Necessidade de estudo. A possibilidade sempre iminente. Então, esse aqui é o sétimo item, né, do livro. A necessidade de estudo. Então, a possibilidade sempre iminente de poderem ser iludidos e influenciados pelos multiformes agentes dos planos espirituais inferiores, a responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros como propagadores de verdades transcendentes e orientadores da opinião, e a necessidade de preservação própria nos ambientes e condições diversas em que atuam, obrigam o médium a acrescentarem constantemente conhecimentos novos àqueles que já possuam. Por outro lado, devem manter ativos e conscientes, combatendo esses estados tão comum de passividade inerme, que os torna presas fáceis de forças e influências. Então, vocês têm um trabalho que envolve esse contato íntimo com os espíritos na reunião, né? Na passividade. E isso aí, então, pode provocar alguma ligação de alguma influência que gere ideias, né? Que os afastem da mediunidade, os afastem de um aproveitamento dos estudos, né? Então, é preciso que vocês percebam essas ideias meio conturbadas, vocês sejam sensíveis a esses distúrbios, né? E tratem, né, de buscar uma melhora. E o estudo é não só precioso para identificar isso, como para você se afastar dessas influências. Você está num livro, bom, um livro de qualidade, espírita, você sabe que é de qualidade, vai ter aquelas informações que dão elevação espiritual, que dão fortalecimento espiritual. Então, o estudo é algo que se presta a melhor de cada um
e particularmente nessas horas de dúvidas, né? Então, pegar esse livro e buscar, através desse apoio de palavras corretas e boas, bem escritas, de autores preciosos que nós temos, né? Trazer, então, uma melhora e um conforto e um melhor direcionamento das atitudes e dos pensamentos. Temos 20 minutos só, então vamos prosseguir aqui. Os que buscam fenômenos batendo levianamente às portas do desconhecido, lembrem-se que a natureza mesmo apresenta um conjunto maravilhoso de fenômenos de toda ordem, que estão ainda por desvendar. Isso quer dizer que a solução do problema espiritual humano não está na presenciação de fenômenos, por mais interessantes que sejam, mas na obtenção de virtudes morais enaltecedoras. Ser médium é agir desvendando mistérios, para servir, elevando-se gloriosamente a Deus. Então, vocês não se tornar necessitados de ver fenômenos materiais, né? Digamos, a aparição, materialização, né? Vidência. Essas reuniões aconteciam mais no passado, né? Existiam reuniões onde havia materialização. Mas elas não se proliferavam, né? Não se proliferavam, porque não é ver essas entidades que vai nos dar uma melhora, e sim o conhecimento, a participação na reunião, é isso que vai nos melhorar, né? Vamos supor que nós, numa reunião, vemos aí materializado Bezerra de Menezes. Na outra reunião, nós vemos materializado Chico Xavier, né? Isso não nos transforma em pessoas com práticas melhores, né? Então, essas reuniões não são tão frequentes, e se no passado teve um pouquinho, agora tem menos ainda, porque não é por aí que vai haver a melhora de cada um de nós, e sim com o conhecimento, com o estudo e com a prática e com a participação nas reuniões, né? Então, os planetas evoluídos, o plano físico, o plano encarnado e o plano espiritual é quase que conjunto. Eles têm facilidade de conversar com os espíritos no planeta mais evoluído, né? Há essa facilidade. Então, se nós quando nós passarmos para o planeta de regeneração, né? Passarmos de expiação, prova de expiação para a regeneração, aí vai ser adequado esse contato, porque daí nós vamos aproveitar esse contato, vai ser mais útil para nós. Desse nível que nós estamos, ainda não, né? Nesse nível que nós estamos, nós vamos nos dedicar às reuniões, ao estudo. Esse é o problema. Quando nós passarmos para a regeneração, que está perto, né? Aí, então, isso vai se dar, porque então nós vamos estar num nível com aproveitamento, com bom uso desse recurso que vai se realizar em nós, né? Tudo bem? Estamos, então, com mais 15 minutos. Vamos, então, prosseguir, né? Como instrumentos de poderes espirituais e extraterrenos, exercerão a qualidade na verdadeira acepção evangélica, levantando os ânimos abatidos, revigorando a fé nos destinos espirituais, ensinando paciência e resignação aos corações afogados na dor, curando o corpo e a alma de seus irmãos aflitos, estabelecerão a crença na fraternidade humana e nos diversos preceitos do amor universal. Então, vocês vão desenvolvendo esses recursos para que haja esse conjunto harmônico entre vocês, né? Por exemplo, lá no livro Trilhas da Libertação, é um livro psicografado por Divaldo, né? Um livro excelente, muito bom. E fala sobre um caso lá num centro espírita lá em Salvador, ligado às atividades, inclusive, da Maçã do Caminho, né? Onde
nesse centro, né, havia, né, um trabalho de diversos trabalhos, né, diversos trabalhos que tinha na casa, de passe, de palestra, mas tinha um trabalho de cura, que era um médium chamado Davi, e ele dava auxiliaridade por uma entidade chamada Dr. Herman, né? E aí, essa ação que ele fazia, né, desse médium, né, era fazendo corte nas pessoas, saía sangue atrás das pessoas lá na reunião. E aí, então, esse livro desaconselha esse tipo de trabalho, né, de onde o médium faça corte nos pacientes, né. Trabalha só fluidicamente, sem uso de ferramenta, né. Porque lá, nesse caso, o médium, né, que fazia esse trabalho, e o espírito, né, começaram a se engrandecer por conseguir essas curas. Começaram até a maltratar os pacientes, a fazer exigências com gritos, né, a tratar as entidades, né, que vinham também com essas ações. Então, começaram a desequilibrar a casa. Esse fato, então, levou um grupo de entidades organizadas do plano espiritual, né, para a prática do mal, a começar a invadir a casa, né, a destruir o trabalho da casa, né. Então foi preciso, né, que foi um trabalho que a direção da casa percebeu e conseguiu se organizar, e através da reunião mediúnica, né, com as comunicações dessas entidades, foram trabalhando elas, foram dialogando com elas, e aí, então, conforme eles iam conseguindo avançar nesse convencimento e num trabalho de argumentação que pedia as ações dessas entidades, veio, inclusive, os espíritos bastante pesados, né, dessas organizações, e eles conseguiram, então, através dessa argumentação, e segurar esses espíritos lá. Foram adormecidos, né? Então é muito interessante, né? Foram adormecidos, através de diversas reuniões, diversos trabalhos, e levados a um local, né, para que posteriormente eles acordados, né, tivessem um diálogo, para ter a opção de ficarem ali mesmo, então, voltar ao seu trabalho das trevas, dessas realizações, né. Então, ver como é que é importante a educação do médium, esse aprofundamento, né, que deu condições a superarem uma situação de desequilíbrio do centro, por causa desse médico que fazia essas curas com cortes, e começou a se desarmar e levou a ser veículo, né, desse grupo trabalhar. Então, esse livro é muito interessante. É um livro que tem muito ensinamento e muito aprendizado em todo o seu texto, né? Então, estamos com 10 minutos. Vamos prosseguir, então, na nossa leitura. Então, no terceiro milênio. Na atualidade, então, querem fazer alguma coisa, acrescentar alguma observação, algum comentário? Fique à vontade, né? Estamos abertos a essa colocação de vocês, né? Então, na atualidade, o espiritismo apenas germina e só futuramente entenderá na fonte o que por ele agora se obtém, se bate, são uma geração de construtores que ampliam os fundamentos de uma grande obra superiormente iniciada por um grande espírito. O esforço dessa geração, portanto, não resolverá o problema do mundo e limita-se unicamente a aprimorar sua solução. Assim como o Evangelho não foi praticado pelos homens em 20 séculos, 2000 anos, de tolerância divina, porque a lei para a humanidade evoluída, assim o Espiritismo não será praticado pela maioria dos que estão aqui hoje. Então, nós temos esses 2000 anos, né, para chegarmos aqui aos espíritas, e o Espiritismo agora vai caminhar, né, e com os médios, aprendendo que, felizmente, vocês estão aqui, dedicando o seu tempo para aprendizar, para nós juntos,
E para mim é uma grande satisfação estar com vocês, né? Para mim é uma grande satisfação ter esse contato precioso que nos ajuda, né, a compreender, a melhorar e a dar esse passo nessa hora que ficamos juntos, 1h30, nesse crescimento de conhecimento e de possibilidades de nossa realização pessoal, espiritual, e de nosso psiquismo vai se organizando, vai se educando nesta realização que consigamos atingir, não é? Então, fique à vontade para que vocês façam qualquer colocação, que vamos encerrar a reunião, fazer nossa prece final, né? Para mais essa noite, mais esse dia, essa noite de estudo que tivemos, né, juntos, agradecendo a presença de todos vocês, esse contato. Então, não havendo nenhuma colocação, vamos encerrar a reunião, né? Alguém de vocês ficou encarregado de gravar o estudo de hoje? Aqui para mim está aparecendo que está gravando. Quem? O senhor está gravando, não está? Eu estou gravando, porque por precaução, né? Por precaução. Então eu paro a gravação e passo depois para Cília. Tudo bem. Então, boa noite a todos. Tenham um fim de semana produtivo, né? E agradável para cada um de vocês, né? E até a próxima reunião que vamos realizar na próxima sexta-feira. Levando então nossos pensamentos, buscamos, nesse momento, nos inteirar desse compromisso que é da vida e de termos essa bênção de sermos espíritas, e podemos estar aqui, termos esse contato espiritual, crescer no conhecimento desse nosso recurso, nosso psiquismo, inteirando com o plano espiritual nesse objetivo primordial em nossas vidas, em nossas realizações, em nossas possibilidades, junto com o plano espiritual, com o irmão Rodolfo, para realizarmos benefícios em nossa prática, em nossas ações. Assim seja.